certeza você já viu grandes soldadores soldarem na posição 6G, num tubo com ângulo de 45 graus ali, sendo fixado, com abertura de raiz, ângulo do bisel e etc. E você já deve ter ficado com dúvida de como preparar os cordões de solda, como preparar a superfície daquele tubo para você conseguir fazer um teste perfeito naquela empresa onde você vai ingressar. Então hoje eu vou te passar aqui os passos necessários para que você consiga executar de ponta a ponta todo o teste em uma tubulação na posição 6G. E é claro, deixar você mais preparado para esse mercado de trabalho que é a área da soldagem. Então, se você não me conhece, meu nome é Mike Almeida, sou professor de soldagem e caldeiraria e hoje eu vou te passar 7 passos rápidos, simples, para que você consiga executar de ponta a ponta um teste em uma tubulação na posição 6G, com TIG e eletrodo revestido, se caso você for fazer enchimento e acabamento com eletrodo. Então, bora pro nosso vídeo. E você deve estar se perguntando, por que a posição 6G foi desenvolvida? E galera, é simplesmente por causa disso daqui. É para identificar a habilidade e a falta de habilidade do soldador na hora que ele estiver no campo, executando um cordão de solda. E só para você ter uma ideia, esse é um teste tão rigoroso para testar esse soldador que você precisa ter algumas habilidades, como soldar com as duas mãos, você precisa saber soldar com os tubos no ângulo de 45 graus, com ângulo na vertical, na horizontal. Além do mais, você precisa saber soldar com os tubos com abertura de raiz, né? Um chanfro ali preparado, etc. E além do mais também, a posição 6G, você precisa estar trabalhando com um tubo posição plana, vertical, sobre cabeça, horizontal. E se você ainda não sabe como soldar nessa posição, eu deixei aqui um card aqui em cima mostrando passo a passo como você faz raiz, enchimento, acabamento, como prepara a superfície, etc. Então depois é só dar uma olhada nesse vídeo que vai te ajudar. Só para você ter uma ideia, as soldas nas posições 6G são feitas por profissionais que já sabem soldar na maioria dessas posições que eu já falei. Posição plana, horizontal, sobre cabeça e vertical. Se você não souber soldar esses tipos de posições, pode ser que fique um pouco difícil na hora de soldar uma tubulação. A maioria dos testes, o soldador precisa fazer raiz, enchimento, acabamento em uma peça de aço carbono, até porque em outros materiais como inox, duplex, super duplex, o soldador precisa ter um conhecimento e uma habilidade um pouquinho maior para conseguir, executar de ponta a ponta. Por esse motivo, se você é iniciante nessa área e quer ingressar na área da soldagem de tubulação, a maioria dos testes você vai fazer num tubo de 2 polegadas de aço carbono. E depois que o soldador é testado, ele é automaticamente aprovado ali pelo inspetor, encarregado ou qualquer supervisor que estiver acompanhando ali naquela hora. Ele é aprovado e ele já consegue ingressar para dentro da empresa. Fechou? Aqui no Brasil é basicamente assim. Em outros países como a China, os Estados Unidos, no Canadá, pode ser que venha a mudar alguns critérios ali, mas é basicamente assim aqui no Brasil. E por que essa posição ela é tão difícil de ser executada e por que a maioria dos soldadores iniciantes tem um pouco de receio na hora de ir pro teste, Fica um pouco nervosos na hora de executar o teste? Simplesmente porque essa solda exige que o soldador saiba soldar na maioria das posições de soldagem e além disso, o soldador precisa saber soldar no aéreo, soldando com a posição com a mão direita e com a mão esquerda. Então vai ter que ter ali 2 habilidades também com as 2 mãos. Depois que esse profissional estiver dentro da empresa, pode ser que ele possa soldar com uma mão apenas, ou se ele quiser soldar somente no bocal colado, ele pode executar, mas no teste ele tem que saber soldar com as 2 mãos. Portanto, mesmo que você goste de soldar bocal colado num tubo ou numa chapa, no teste vai ser exigido que você saiba soldar no bocal aéreo, que você apoie os dedos e execute ali no bocal aéreo. Isso faz você estar mais preparado também para o mercado de trabalho, tá? Porque tem alguns ambientes que você não consegue soldar bocal colado. E eu vou deixar aqui outro card aqui do lado para te mostrar basicamente como se solda no bocal aéreo, caso você nunca soldou nesse tipo de movimento, tá? Então é só clicar nesse card aqui que vai ajudar muito você aí para soldagem de bocal aéreo. E eu não poderia nem esquecer de dizer, se você sabe soldar no bocal aéreo, tem alguns lugares ali como espaços confinados, caldeiras e também outros lugares que somente o bocal aéreo você consegue fazer. No bocal colado, se você tentar fazer, meu filho, você não vai sair nem do lugar.
Então por isso, depois assista esse vídeo que vai estar aqui, que vai te ajudar muito aí nesse tipo de aplicação. E quais são os 7 passos que você precisa saber para soldar tranquilamente na posição 6G? No primeiro momento, você precisa saber seguir o que é demonstrado na EPS, que seria a parte de especificação de procedimento de soldagem. É como se fosse uma receita de bolo. Ela vai te dar todo o passo a passo que você precisa executar do começo ao fim, até mesmo a corrente de soldagem, como preparar os passes de soldagem, qual é a corrente que eu vou utilizar para executar a raiz, o enchimento, o acabamento, tá? Então ela vai te dar ali toda a sequência lógica. Em alguns testes você recebe esse tipo de EPS, em outros pode ser que você não receba, então é bom você sempre estar ligado aí das empresas que você vai ingressar, beleza? É por esse motivo que você precisa saber executar, porque se você receber a EPS lá na hora, se você não souber ler do jeito correto, pode ser que você se perca. A EPS vai ser demonstrado ali para você um símbolo de solda, que nem vai mostrar aqui para você. E por esse símbolo de soldagem é que você vai fazer ali as dimensões, vai acoplar o tubo de acordo, vai colocar raiz, vai colocar ali, verificar o ângulo do chanfro corretamente, tá? Só para você conseguir ler o símbolo de solda tranquilamente no teste, eu vou deixar um outro vídeo aqui, um outro card aqui em cima. Depois você clica nele, porque vai te direcionar para uma aula específica sobre simbologia. Pelo menos você já vai estar mais preparado do que muitos soldadores aí que eu conheço. Só que lembre-se de uma coisa, não só será esse tipo de símbolo que você vai ver no teste. Pode ser que você veja outros tipos de símbolos de solda, tá? Com outras normas, como a AWS A2.4, como também a ISO 2553. Então aprenda sobre simbologia para você não ter perigo aí de pegar um símbolo e não conseguir interpretar ali na EPS, fechou? No segundo passo, você vai ter que fazer uma boa limpeza da tubulação. E é claro, meu bem, existem algumas técnicas que você tem que saber utilizar ali para poder fazer essa limpeza, tá? Pode ser também que esses tubos já estejam limpos e acoplados para você. É só fazer a soldagem, tá? Fazer o enchimento, o acabamento ali, a raiz. Mas caso não esteja limpo, você precisa fazer a limpeza de toda a superfície desse tubo. Então você vai pegar uma retífica ou qualquer equipamento que você consiga limpar a parte interna da tubulação e a parte externa do tubo. Só que tome um pouco de cuidado para você não diminuir a espessura da tubulação. O objetivo não é a gente diminuir a espessura, remover material ali do tubo. O objetivo é somente fazer a limpeza da tubulação. No terceiro passo, você irá fazer o acoplamento das duas tubulações. Depois, é claro, que você tiver feito a limpeza. E existem duas técnicas que eu acho legais de esclarecer para você de como você pode travar essa tubulação. A primeira seria o seguinte: você pegar duas chapinhas ali e travar nas 12 horas o tubo e nas 3 horas. Se caso você for destro, se for canhoto, você pode inverter para as 9 horas do outro lado, ok? Na segunda técnica, você pode fazer por ponteamento. Você vai fazer uma ponte entre um tubo e outro e fazer o acoplamento ali. São dois métodos que você pode utilizar, tá? Só cuidado com esse segundo método para não ter perigo de penetrar solda dentro dos biséis ali. Nessa técnica aqui eu mostro para os meus alunos no curso de simbologia de soldagem, só para eles terem noção, né, como executar essas duas técnicas, sem, é claro, causar erros na hora da execução ali. Lembrando que na hora do acoplamento você precisa ter noção de como fazer o alinhamento na parte interna da tubulação, para não ficar desalinhado os dois tubos, senão isso pode te prejudicar na hora do teste. A maioria das vezes o teste é feito numa tubulação de 2 polegadas, com uma espessura ali de 10, 8 milímetros, tá? Então fique tranquilo na hora de conectar os pontos, né? Na hora de fazer a conexão ali dos dois pontos, só cuidado com os biséis. No quarto passo, antes de você acoplar a tubulação, você precisa pegar as medidas de abertura de raiz ali para você poder fazer o acoplamento certinho e deixar o espaço para você fazer a execução da raiz. Essa execução, né, da abertura de raiz, ela pode variar de 5 a 8 milímetros, vai depender muito do diâmetro da tubulação. Eu sempre aconselho você a visualizar o símbolo de solda, né? Ou pegar ali, caso não tenha símbolo de solda, não tenha uma EPS, ou identificar com o inspetor ou encarregado qual é a abertura ideal para você colocar ali no acoplamento. No quinto passo, você vai fazer o ajuste da máquina de solda para fazer a execução da raiz, dos passes de enchimento e dos passes de acabamento também. Nesse passo, você vai verificar a corrente de soldagem. Então a gente tem que ter uma noção aqui rápida, tá? Sempre quando você for soldar raiz, as correntes têm que estar um pouco mais baixas, porque você vai pegar ali nas laterais do bisel. Se você colocar uma corrente muito mais alta, você vai danificar o bisel, vai abrir muito aquela região. Então sempre tome um pouco de cuidado com isso. Além disso, eu aconselho você fazer o seguinte: pega ali uma chapa, verifica o seu cordão
cordão de solda para ver se está uma corrente adequada antes de você jogar na tubulação, para não ter perigo de danificar. E aconselho também a verificar se os galhos, a máquina tá tudo certinho, tá? Então antes de soldar, verifica tudo isso, tá? Para não ter perigo ali na execução. E aproveite e já manda aqui nos comentários. Você já fez algum teste que você teve muita dificuldade na hora de regular a máquina de solda, na hora de ajustar a corrente ali da máquina de solda, ou na hora de acoplar a tubulação? Manda aqui embaixo que eu quero saber. Quem sabe eu faço um outro vídeo para te auxiliar na prática como executar, tá? E no sexto passo, você irá começar a soldar. Existe uma sequência para você fazer os cordões corretamente, tá? Desde a raiz até o passe quente, o passe de acabamento. Então eu vou mostrar para vocês aqui passo a passo. Portanto, você precisa seguir todo esse procedimento que eu vou passar do começo ao fim para que você não erre na execução. Então bora aqui para minha lousa digital que eu vou mostrar para vocês como aplicar os passos sequenciais. Bora pra cá. Então vamos lá. Aqui a gente tem a simbologia, né? Vai vir mais ou menos isso daqui pra vocês, tá? E aí, pode ser que também não venha um símbolo de solda, mas observe também a sequência de como eu vou fazer os passes de solda. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o passe de raiz. Então o passe de raiz, ele vai vir bem aqui embaixo, ó. Ele vai vir aqui primeiro, eu vou executar o passe de raiz ali, gerando uma penetração do outro lado também, tá? Aqui no símbolo de solda tá dando que eu tenho que penetrar 2 milímetros, vamos dizer assim. Então na minha raiz ali, na hora que eu for executar, aqui eu tenho que ter uma penetração. Vou colocar ali 2 milímetros. O símbolo está dando ali pelo menos 2 milímetros para mim de penetração. Fechou? Aí depois a gente vai fazer o passe quente. O que seria o passe quente? Lembrando que o passe de raiz aqui, ele vai ser uma corrente mais baixa, tá? Então esse passe que a gente vai estar executando aqui, ó, a corrente tem que ser menor. Não pode ser uma corrente alta, corrente baixa. Não posso fazer com uma corrente muito alta, fechou? Depois a gente vai estar fazendo o passe quente. O que seria o passe quente? O passe quente, ele vai com uma corrente um pouquinho mais alta do que o passe de raiz, só que o objetivo dele é proteger a raiz. Então depois que eu for fazer os passes de enchimento e acabamento, o passe quente ele vai dar uma sustentação a mais para a raiz, vai dar um reforço a mais para ela, para não ter perigo de rasgar e danificar a raiz. Então a gente vai colocar aqui basicamente um passe quente, ó. Então a gente vai ter aqui, ó, um passe quente, tá? Vamos imaginar que é uma tubulação ali, uma peça de 10 mm de espessura, tá? Vamos fazer alguns passos, não vamos fazer muitos. E aí depois a gente vai pegar e vai executar os outros passes, que seriam passes de enchimento. Então vamos imaginar que a gente vai colocar esse passe e depois vai vir mais um aqui, tá? Esses passes de enchimento eu posso aumentar um pouquinho a mais a corrente para poder fazer. E aí depois eu vou vir com mais 3 passes aqui, 4 passes se a gente achar necessário. Lembrando que aqui a gente está fazendo somente os passes de enchimento, não seriam os passes de acabamento, tá? Então a gente vai estar fazendo os passes de enchimento. Terminou os passes de enchimento, aí a gente vai vir para os passes de acabamento, que seriam esses outros passos aqui. Eu vou fazer filetadinho ali, certinho, bonitinho, tá? No bocal aéreo, a não ser que o inspetor de solda autorize eu fazer no bocal colado. Ah, pode fazer no bocal colado aí. Aí você vai lá e executa. Só toma um cuidado com uma coisa. Se o inspetor de solda falar assim pra você, ó, terminou os passes, depois que encerrar o passe de acabamento, eu não quero que você limpe a superfície. Não faça nada, deixe pronto. Você vai deixar pronto. Terminou ali os passes de acabamento, fez os passes necessários e vai deixar ali pra ele fazer a vistoria. Caso ele não fale nada, você vai pegar uma escova rotativa e vai limpar esses passes. Tem que deixar sempre limpo. Lembrando de uma coisa, a cada passe que você for executar, você precisa fazer uma limpeza também, beleza? Nosso último passo, quando você terminar o cordão de solda, relembrando você para reforçar na sua memória, você precisa limpar a superfície dos cordões, na superfície dos cordões de acabamento, tá? Lembrando que também você precisa estar limpando os restantes ali. Cada passo que você faz tem que estar fazendo a limpeza também. Sempre fique atento também com o recrutador. Então, o inspetor de solda, o encarregado, o supervisor, dependendo do que ele falar para você fazer no final do cordão de solda, obedeça, não faça mais nada, faça o que ele mandar, porque senão ele vai te dar uma bronca e ainda vai ser reprovado, tá bom? Portanto, preste atenção na hora que ele estiver falando, tenta minimizar a calma ali, respira bem para depois fazer o teste. Eu sei que a gente fica um pouco nervoso na hora da execução ali, mas é só relaxar, respira bem e vai lá e executar. Se você executar certinho, vai dar certo, beleza? E manda aqui embaixo para mim nos comentários o que você achou dessa sequência aqui. Você acha que falta alguma coisa? Qual
fala aqui pra mim também, quais seriam as dúvidas que você ficou também com relação a esses 7 passos? Manda aqui embaixo, eu quero saber. E não esquece, se inscreva no nosso canal, curte o nosso vídeo e ative o sininho para você receber todos os nossos vídeos que são divulgados aqui todas as semanas, literalmente todas as semanas. Então ative o sininho para não perder nada, beleza? Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto!